É nosso entrevistado ao vivo, Jorge Wilson, conhecido como xerife do consumidor. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Interaja com a TV Prevê. Tudo bem? Tudo bem, professor? Professor Duda, é um grande prazer poder estar aqui falando com vocês e com todos os telespectadores aqui do Enfoque Regional. Estar na minha cidade, na cidade que nasci, para mim é muita honra, viu? Bom, o Jorge Wilson faz o xerife do consumidor na TV Record. E qual foi a nossa surpresa quando nós ficamos sabendo que o Jorge Wilson é bauruense, os familiares dele moram aqui e ele periodicamente vem a Bauru. E quando foi nos oferecida a entrevista do Jorge, nós estamos entrevistando como um bauruense que tem pretensões políticas, ele vai falar das pretensões dele, e que tem um programa líder de audiência em São Paulo, principalmente na capital, que é o xerife do consumidor, que ficou muito famoso na imagem do Russumano, e o Jorge tem essa ligação com o Russumano há anos. Conta primeiro essa ligação sua com o Russumano, Jorge. Nós somos amigos desde o tempo do Aqui e Agora, viu, professor? Nós fizemos uma amizade muito forte e essa amizade se estendeu e agora, para mim, o Celso é como se fosse um irmão, né? Muitas vezes o irmão, o amigo, às vezes, acaba sendo mais irmão do que o verdadeiro irmão, não é, professor? E o Celso tem sido esse parceirão, esse amigo, companheiro, professor. E a gente está aí juntos defendendo o consumidor. A gente sabe que não é fácil, é uma luta insana, regular a relação de consumo, muitas vezes orientar o fornecedor de bens e serviços que ele precisa atender muito bem o seu bem maior, porque o seu bem maior é o seu cliente. No momento que você tem a satisfação do seu cliente, você tem a fidelização. Você tem esse cliente falando uma vez, duas vezes, três vezes a seu favor. Quando você não trata bem ele, aí é que é complicada a situação, né, professor? Nunca aconteceu de alguém tentar entrar em vias de fato com você? Nossa, já fui agredido, inclusive. Já foi agredido? Já fui agredido, tive que chamar a viatura de polícia, tivemos que enquadrar o cidadão em crime de lesão corporal. A situação não é fácil, porque, na verdade, nós recebemos a denúncia, analisamos a denúncia, né? E no momento que nós gravamos para tentar resolver o problema, nós chegamos de surpresa na empresa, né? E a empresa aí recebe a gente daquela maneira. Muitos recebem bem, outros já não recebem bem. Agora eu acho o seguinte, o consumidor, ele tem direito. Se está com problema e procurou a TV, imagina só, professor, ele deve ter tentado resolver o seu problema a primeira, a segunda, a terceira vez com a empresa. Se a empresa não resolveu, aí vai para a imprensa, aí não tem jeito, nós temos que tentar resolver o problema. E o índice de resolução graças a Deus, porque perto de 100%? Próximo de 100, posso dizer que é próximo de 100. E nós mostramos, né, no ar, né, nós mostramos a denúncia, aí se estabelece, quando se tem um acordo, estabelece-se o prazo ali no momento, nós acompanhamos esse prazo, damos também o acompanhamento jurídico para o consumidor, para o denunciante, e depois de resolvido o problema, nós voltamos lá. Olha que foi resolvido, está satisfeito, está bem, o problema com a cama, sua cama estava quebrada, resolveu, vamos mostrar a cama consertada. Era a troca do colchão, vamos mostrar o colchão trocado. Temos que mostrar o resultado. Isso é importante. Isso é verdade. Bom, como é que se explica a derrota do Russumano na Prefeitura de São Paulo? Olha, eu achava até que ele podia perder no segundo turno, mas ele não ir para o segundo turno. E eu entrevistei o Russumano aqui, inteligentíssimo, um cara articulado, um cara, né? Olha, para mim foi a maior surpresa do mundo o Russumano não ter ido para o segundo turno. O que aconteceu isso? Você, professor, que é ligado a ele. Na verdade, várias análises foram feitas e a gente entende que naquele momento o partido tinha um tempo menor de TV em comparação aos outros partidos. Muito menor, né? Muito menor. E aonde os outros partidos maiores, com uma coligação mais ampla, tinha aquele tempo para se falar, eles plantavam mentira no ar e não tinha tempo suficiente para que o Celso fizesse a sua defesa. Na verdade, confundiram muito o eleitor. E eu digo o seguinte, que na verdade não foi o Celso que perdeu. Quem perdeu a eleição foi o povo da capital paulista, foi o povo de São Paulo. Porque hoje o prefeito que está aí, quem mora em São Paulo, sabe o problema que está passando com o atual prefeito. A situação está calamitosa, não é desordem total na cidade. Porém, mas o professor me pergunta o que aconteceu.
naquele momento, nós como defensores do consumidor, nós temos que defender em todos os sentidos o consumidor. O Celso lançou o bilhete único proporcional, dizendo o seguinte: você, meu amigo consumidor, você que vai usar o transporte público, você vai pagar somente pelo que você utilizar. Se você andar 2 quarteirões, você vai pagar 50 centavos. Se você andar mais, você vai pagar mais. Mas esse mais, professor, era o teto, chegaria ao teto máximo de R$3. Só que os outros partidos fizeram o quê? Começaram a entrar com tempo de TV e falaram: olha, meu amigo, você que é o mais humilde, o mais pobre, você vai para o centro de São Paulo hoje, você vai pagar R$5, onde era mentira. Como que você vai pagar 5 se o teto é 3? O limite máximo seria os R$3. Mais que isso você não pagaria. Você poderia circular São Paulo inteiro pagando no máximo R$3. Só que confundiu a cabeça do eleitorado. E aí gerou uma dúvida grande. Nessa dúvida o Celso não tinha tempo para responder e deu no que deu. Bom, vamos primeiro levantar. O Jorge parece-me que é pré-candidato a deputado estadual e nasceu em Bauru. Que ano você nasceu, Jorge? Aí vou revelar a minha idade aqui. 1963. 7 de setembro. Um ano antes da fatídica Revolução. Isso, 7 de setembro de 1963. Você tem vários parentes ainda aqui? Tenho, minha tia, meus primos moram aqui. Eu venho, inclusive, direto para visitá-los. Então, eu acho que a gente tem uma afinidade muito grande com essa cidade. A cidade é a minha terra, né? Então, acho que, sabe, eu tenho orgulho. Muitas vezes, inclusive, as pessoas nos perguntam lá em São Paulo: puxa vida, você está fazendo sucesso na Record hoje com o quadro Xerife do Consumidor. Você é de onde? Eu falei: eu sou nascido em Bauru. Tenho o maior orgulho de dizer isso. Você está morando aonde hoje? Já? Hoje eu moro em Guarulhos. Em Guarulhos. Em Guarulhos. Você fez jornalismo, fez direito? Isso. Na verdade, eu saí de Bauru, nós mudamos, minha família mudou, eu tinha 4 anos de idade. Aí nós fomos para São Paulo e eu estou em Guarulhos já há praticamente 30 anos, em Guarulhos. E aí eu fiz direito, me formei em direito pela Universidade do Estado de São Paulo, né? Pela Unifig, né? Me formei também em jornalismo pela Universidade de Guarulhos. E estamos na luta aí, defendendo o consumidor, procurando, né, orientar, fazer um trabalho preventivo. Porque muitas vezes, professor, todos nós somos consumidores, nós sabemos disso. Claro. Mas, infelizmente, muitos consumidores ainda esquecem que nós temos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a lei, na verdade o nosso código, o Código Brasileiro, é um dos melhores do mundo. Então nós não podemos deixar a lei na prateleira. Então é uma luta difícil, nós sabemos disso, porque ainda, o senhor sabe disso, o senhor é educador e sabe disso. Muitas vezes você tem um problema com a empresa, você tenta resolver a primeira, segunda, terceira vez e acaba deixando para lá. Acaba nem procurando um órgão de proteção e defesa do consumidor. Então cabe a vocês, veículo de comunicação, a gente agradece muito a vocês pela oportunidade e pelo espaço de nós podermos falar um pouquinho de defesa do consumidor. Que partido você está afiliado, Wilson? Nós estamos filiados ao Partido Republicano Brasileiro, PRB. Que é o partido do Celso. É o partido do Celso e eu fui para o partido... Você é pré-candidato a deputado estadual? A deputado estadual. Eu fui para o partido quando o Celso foi também. Tá. E o Celso é pré-candidato a federal? A deputado federal. É federal. O Celso concorre aí na convenção uma vaga para disputar a Câmara Federal. Vai fazer dobradinha com você, se acontecer dos dois serem... Então, a ideia é a dobradinha da defesa do consumidor no estado inteiro de São Paulo. Nós vamos trabalhar bastante para isso, porque assim, precisa ter um link, né, professor? A ideia é o Celso em Brasília, eu em São Paulo, defendendo o consumidor. Esse é o objetivo. Fica forte. Se o Celso dobrar com você, eu acho que é mais um bauruense aí com possibilidade de eleição. Porque... o prestígio do Celso é muito grande, né, Jorge? Tem uma história de muitos anos na defesa do consumidor, né? E o senhor sabe que quando, na verdade, ele perdeu a esposa dele, por um problema de erro médico, ele teve que fazer aquilo que ele fez como jornalista, foi o que deu notoriedade para ele. A partir daí, sabe, as emissoras de TV, inclusive o SBT, o chamou para que fosse fazer parte do quadro do Aqui Agora, né, para defender o consumidor. Então o Celso é uma pessoa que ele defende o consumidor com amor, com carinho, e assim como nós, é o meu trabalho, eu sou aluno do Celso, tenho o maior orgulho de dizer que nós aprendemos muito juntos a fazer valer e procurar. Se for preciso brigar, nós vamos brigar, professor, mas nós temos que defender o consumidor. Assiste razão a ele, o direito precisa ter equilíbrio, mas quando assiste razão a ele, não custa nada a empresa ceder.
O senhor, educador, sabe disso. Todo empresário hoje, com a comunicação à nossa frente, se você não capacitar a sua equipe para o pós-venda, você terá vida curta no mercado. É verdade ou não, professor? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que é isso. Que a imagem é fundamental. Ou zela pela sua imagem, ou some do mercado. Some do mercado. Some do mercado. E o brasileiro ainda é o povo que menos reclama os seus direitos, né, Jorge? Justo, é o que eu estou dizendo. Nós temos o código melhor do mundo e muitas vezes o consumidor, professor, ele tem paciência e ele acredita na empresa até o último momento. Ele fala, meu amigo, eu estou com um problema, olha, eu fiquei 1 hora no telefone e você não resolveu o meu problema. Estou aqui com vários protocolos que você já me passou, eu anotei e até agora você não veio. Você falou que vinha dia tal, não veio, dia X, quinta-feira, segunda e não aparece. Só que ele tem paciência. E muitas vezes ainda deixa para lá, né, professor? Acaba não reclamando. Precisa procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor fazer valer o seu direito. A lei existe para ser cumprida. E você, como cidadão, tem que exercer a cidadania. Aqui em Bauru o PROCON funciona bem, viu? Funciona, eu estive visitando. Estive agora de manhã. Funciona bem. Lá no Poupa Tempo, visitando o PROCON, muito bem organizado. Quero parabenizar o PROCON de Bauru. Já, viu? O Poupa Tempo, olha, um trabalho muito bonito. Fiquei muito feliz de vir de lá. Eu cheguei há pouco, tomei um café, inclusive, com o supervisor aqui do PROCON de Bauru. Ó, já tem um telespectador fazendo uma consulta com você, que é a tua opinião aqui, ó. É o Carlos do Jardim Solange. Olha o que ele narra aqui. Compramos um carro e estamos pagando a 6ª prestação. Entretanto, ou pagamos a prestação ou mandamos arrumar o carro, pois o veículo está cheio de defeitos, dando problema de todas as maneiras. Já entrei em contato com a loja onde comprei o carro, mas o dono da loja afirma que o carro não está mais na garantia. Eu gostaria de saber se tem alguma solução, ou vou ficar no prejuízo mesmo. É importante até orientar o Carlos, não é, professor? É o Carlos? Carlos. Carlos, é importante te orientar no momento que você for comprar um carro, antes de você comprar, verifique, leve um mecânico da sua confiança, leve lá, sabe, uma pessoa que você confia, olha, como é que está esse carro? Está tudo bem? Leve num funileiro da sua confiança para saber se esse carro já teve alguma colisão mais forte. Leve numa seguradora para saber se ali eles te emitem um laudo para que você tenha direito de você fazer o seguro. Porque muitas agências, elas vendem veículo seminovo, eles dão ali a garantia de 90 dias, né? 90 dias a garantia. Agora, se o caso dele for vício oculto, ele tem direito. Tem que saber quais são os defeitos que estão aparentando no carro dele. Quem entra em contato com a gente, eu vou deixar o meu e-mail, meu telefone. Inclusive, se ele quiser anotar agora. Pode passar. Olha, posso? Vocês me permitem? Pode, à vontade. Jorge Wilson, sua defesa, @terra.com.br. Vou repetir. Jorge Wilson, sua defesa, @terra.com.br. Tem o nosso telefone também, que é 011 2408 6556. Vou repetir, 2408 6556, que é o quê? É o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que é o órgão que o Celso Russomano e eu tomamos conta para poder atender o consumidor. Tá bom, Carlos? Tá aí, ó. A consulta já veio com uma possibilidade de análise por gente que é do ramo. Mas agora o Reginaldo da Vila São Paulo faz uma pergunta para você aqui, que sensacional a pergunta do Reginaldo. Ele pergunta assim para você: como o cidadão vai reclamar para o Estado quando tem os direitos do consumidor lesado? Sendo que quem mais desrespeita o consumidor é o próprio Estado, no que tange a prestação de serviço público. Por exemplo, aqui em Bauru, o PROCON não aceita que o cidadão registre as reclamações contra as empresas públicas, porque é mantido pela prefeitura o PROCON de Bauru, viu? Empresas públicas, como DAI, Endurbe, Correios, ou seja, o PROCON não aceita reclamação. E por incrível que apareça, o responsável pelo PROCON é designado pelo prefeito, é o prefeito quem indica. Qual é a lei que proíbe o cidadão de fazer uma reclamação no PROCON contra as empresas públicas? Não. Está perguntando, tem alguma lei?
Bom, eles não aceitam mesmo, é verdade isso que o Reginaldo está falando. Reginaldo, não só não tem uma lei, como tem uma lei que te dá o direito de reclamar contra a prestação, a má qualidade da prestação de serviços públicos, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 e que é uma lei federal, que é a lei maior que nós temos. Você tem direito, sim. E aí eu até colocando, viu, professor Duda, foi feita uma pesquisa recentemente, é até importante a gente colocar, que foram 30 países pesquisados, para saber qual é o país que dá a contraprestação, ou o que seria a contraprestação? Eu pago os meus impostos, né? E pago de todas as formas, né, professor? Eu vou na padaria comprar um pãozinho, ali está já direto embutido né? o valor do imposto, né? Eu pego um ônibus aqui e já estou pagando o imposto, né? Eu compro um remédio na farmácia, o remédio da minha pressão, se você é hipertenso, se você é diabético, ou qualquer tipo de medicamento, você paga o valor, o imposto que já está embutido neste produto. Aí eu pergunto para vocês, aonde está a contraprestação? Nesta pesquisa, que foram, na verdade, entre 30 países, os Estados Unidos foi o primeiro país em retorno do imposto que se paga. E o nosso foi o último. Quer dizer, nós não temos retorno. Cadê o retorno daquilo que nós pagamos? Onde tem que ter uma saúde com qualidade, uma prestação de serviços públicos com qualidade, uma educação com qualidade, transporte público com qualidade, nós não temos. É um absurdo. Só que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, te dá esse direito. Faça valer o seu direito. Se o DAI não está te atendendo bem, se qualquer repartição pública não está te atendendo bem, a função dele é respeitar você. Ele tem que te atender porque ele é servidor público e você é o patrão dele. Ô Jorge, com esse discurso, você vai gostar dessa pergunta aqui. Essa pergunta tem um cidadão aqui em Bauru que se chama Pedro Valentim. Ele é jornalista, é advogado, é professor de geografia, mais ou menos, não é dos bons não, mas é um grande advogado e um defensor de minorias. Ele é afrodescendente, muito culto, e o Pedro é de valor. E o Pedro pergunta. Então, eu vou até contar o que acontece em Bauru para você entender a pergunta do Pedro. Já tem região da cidade que a água não chega faz 5, 6 anos. Chega um pouco, não chega, o caminhão-pipa vai. E nós estamos em cima do aquífero Guarani aqui. Embaixo de Bauru é água. Você cavar 20 metros aí, você morre afogado. Você está entendendo, né? Que não é o caso de São Paulo, que eu acho o maior absurdo, não é o que está acontecendo em São Paulo agora. Eu falo para todos os governos anteriores, não é culpar o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Um verdadeiro absurdo, uma das maiores cidades do mundo, o sistema de abastecimento de água depende de chuva. Absurdo. E ninguém modificou isso. É um verdadeiro absurdo. Isso, e nem o investimento... Se contar no mundo, o nego dá risada, né? Não fizeram nada de investimentos para melhorar isso. Eu falo assim, não sei se você conhece Las Vegas. Las Vegas, no meio do deserto, eles trazem a água a 200 quilômetros de Las Vegas. Né? São Paulo, se fosse o caso até, em linha reta, está a 50 quilômetros do mar, pode trazer, como os países do Caribe têm, tudo da água marinha e dessaliniza a água, né? Isso mesmo. Porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, é um verdadeiro absurdo, depende da chuva. Se Deus virar contra o prefeito, a cidade está desgraçada. Justamente. Mas olha o que o Pedro fala, o Pedro é menino inteligente, viu? O correto não seria... a pergunta começa antes aqui. Ele fala lá. Ele começa explicando aquilo que eu te falei. Aqui em Bauru, constantemente, falta água em vários bairros. E por causa disso, já fizemos 3 representações no Ministério Público do Consumidor. Pergunto, o correto não seria o DAI ressarcir ou descontar na conta de água dos consumidores bauruenses o tempo que ficou sem o fornecimento? Você não tem a menor dúvida, Pedro. Você só tem que pagar pelo serviço que te foi prestado, pelo que você consumiu. Você não tem que pagar pelo que você não consome. Se o DAI não te presta um atendimento com a qualidade satisfatória, você pode sim entrar com recurso junto ao DAI, é legítimo esse recurso, não é? E pedir que seja estornado o valor que você pagou indevidamente, que eles te cobraram indevidamente. E aí ele fala sobre a situação do órgão. Olha, o PROCON precisa sim, se for necessário, notificar o DAI,
notificar o DAI e pedir para que a superintendência mas do DAI... Mas aqui não notifica, não. Mas tem que notificar, porque o PROCON está lá para fazer valer o direito do consumidor e ver o que existe o quê? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078. E nós podemos, com a Lei 8.078, autuar, inclusive, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, repartições públicas, a prestação de serviços público tem que ser com qualidade, como diz o código, está na lei. Não podemos deixar essa lei ficar dentro da estante. Você, como cidadão, Pedro, chame até, se for o caso, uma viatura de polícia, que é o seu direito. Se existe crime contra o consumidor, seja ele por uma iniciativa privada, por uma empresa particular ou por uma empresa pública, é o seu direito. O atendente público, ele é seu funcionário, ele tem que te atender bem e tem que te dar a contraprestação. Até ainda para falar, você vai achar até que é piada. Eu tenho uma escola aqui no centro da cidade. Eu já ouvi de aluno e de funcionário que mora nos altos da Bela Vista, lá para cima, lá, que levanta, vem para a escola sem fazer xixi, sem usar banheiro, para usar a escola, para não sujar o banheiro de casa porque não tem água. Isso é piada, né, na verdadeira acepção do termo, mas é realidade. Em Bauru é realidade. Tá? Agora parece que deu uma melhorada. E o problema de Bauru, eu vi hoje em São Paulo, o desperdício de água que perde em São Paulo é 20%, que em Bauru é 40%. Olha. Então não é nem falta d'água, é desperdício, você concorda, né? Com certeza. Resolveu o problema do abastecimento. Deve ter vazamentos. Muito. Vazamentos que não são... Pressão que não é controlada. E não só a pressão, porque o vazamento, quando ele é subterrâneo, ele é progressivo, gente. Se a empresa, a autarquia que cuida do saneamento da cidade, se ela não cuidar desse vazamento, a cada dia vai aumentar. E é água que se perde para a terra e que quem paga é o consumidor. Claro. Você não tem que pagar pelo ar que você recebe no cano, não. Você tem que pagar pela água que chegar para você. Se a água não chegar para você, você pode ir sim. Você vai fazer um movimento, você vai reclamar lá na porta do DAI ou vai reclamar no PROCON. O PROCON precisa se manifestar sim, precisa chamar o superintendente do DAI para um TAC, para um termo de ajustamento de conduta e tomar providências em favor do cliente, do munícipe e do consumidor. Não tem condições. Ô Jorge, olha, outra pergunta aqui, o que eu vou fazer? Isso mostra que o povo de Bauru te conhece no teu programa lá, que tá. Mas é a última que eu vou fazer sobre consumidor e depois vamos falar um pouquinho da sua vida. Ó, tem a Jussara Bernardes, quem está perguntando. Tem uma operadora de telefonia móvel em Bauru que vende o plano 4G, porém ainda não disponibiliza o 4G em Bauru. Apenas cobra o valor do plano. Eles fazem a gente assinar o 4G para poder trocar o aparelho celular com desconto. Você acha isso possível? É totalmente inaceitável. O artigo 35 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele fala sobre o quê? Sobre o cumprimento da obrigação, o cumprimento da oferta. Ou seja, se te venderam X, tem que te entregar o X. Se te venderam Y, você comprou o Y, assinou o contrato onde ali constava que você estaria comprando, né, este produto, o 4G, eles têm que entregar o 4G para você, não só para você trocar o aparelho. E se não fizer isso, procure o PROCON, procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor. O nosso telefone está à disposição, a operadora que for, nós temos que agir em favor do consumidor. Não faça publicidade. Acho que qualquer fornecedor de bens e serviços só tem que oferecer aquilo que tem condições de entregar. Se você não tem condições de entregar, você não ofereça. E essa empresa, se estiver praticando desta forma, nós podemos convocar uma audiência lá em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor, e convocar a Comissão de Fiscalização da Câmara Federal para intimar a Anatel a tomar providências contra essa empresa de telefonia que você está com problema. Fala um pouquinho de você, Jorge. Você já está no PRB, você já foi candidato a deputado uma vez. Professor, fui. No ano de 2006, nós concorremos, sim, à Assembleia Legislativa. Na ocasião, chegamos a 24.275 votos,
Era um momento que a gente não tinha visibilidade, eu estava só à frente do Instituto, lá, já defendendo o consumidor desde lá de trás, né? Mas eu não tivemos a projeção que, graças a Deus, eu tenho que agradecer a todas as pessoas. O Russomano não dobrou com você naquela época. Não. E eu tenho que agradecer a todas as pessoas que nos assistem, né? E que têm dado audiência pra gente, viu, professor? Porque, olha, não é fácil não, vocês sabem disso. Graças a Deus, no horário do jornalismo da manhã, nós chegarmos em primeiro lugar, passar a Globo, e chegamos a picos de 9,5 pontos pela Rede Record de televisão, nós devemos isso a vocês que nos assistem, a vocês que realmente nos motivam a continuar defendendo vocês consumidores, e por isso que o partido nos convocou, o partido nos chamou, falou, olha, nós precisamos de vocês disputando, o Celso disputando a Câmara Federal e você disputando a Assembleia Legislativa. Por quê? Aí o professor pode até me perguntar, poxa, mas o Celso poderia ser candidato a governo do Estado de São Paulo hoje, que teria todas as condições para isso. Aí eu vou responder para o professor também. Lembra daquela questão que nós falamos no início? Por que o Celso perdeu a eleição em São Paulo? Perdeu a eleição em São Paulo porque o nosso partido ainda tem um tempo pequeno de TV. Se ele tivesse um tempo maior, naquela ocasião, para ele fazer a sua defesa, ele seria o prefeito de São Paulo. Então hoje, o partido precisa fazer uma boa pancada de deputados para que ele aumente o tempo de TV. Então vai ser uma missão para mim, uma missão para o Celso, de nós chegarmos lá, o Celso em Brasília, e eu conseguir chegar em São Paulo, se puder contar com o apoio das pessoas que conhecem o nosso trabalho, para que a gente possa, de verdade, lá na Assembleia Legislativa e o Celso em Brasília, ser a voz do consumidor, ser a voz do cidadão. Porque é muito fácil, né? Defender o cidadão. Qual é a bandeira do Jorge Wilson? Mas tem outras bandeiras? Aí eu vou falar, professor. Na verdade, defender o consumidor é defender o cidadão. Consumidor somos todos nós. E quando nós somos da bandeira da defesa do consumidor, é a bandeira da saúde pública, é a bandeira da educação com qualidade, é a bandeira do transporte público, é a bandeira da mobilidade urbana, é a bandeira do seu direito de ir e vir como cidadão e ser respeitado como cidadão, inclusive pelos órgãos públicos, porque é inaceitável você como contribuinte, você pagador dos seus impostos, você procurar um órgão público hoje, e nós sabemos que não é só e sabemos que tem em Bauru também, e não é só em Bauru não. Em muitos lugares, o servidor público muitas vezes não tem o compromisso de atender bem o contribuinte, e acaba atendendo você mal, acaba não te atendendo da maneira que você merece, e aí é onde você precisa de uma pessoa que fiscalize por você, uma pessoa que busque por você e que seja a sua voz para representar. Eu gostaria de verdade, sabe, de voltar aqui, se for convidado mais algumas vezes, professor, até como deputado eleito, se nós conseguimos chegar, porque a gente acredita bastante, vamos trabalhar bastante para isso, mas eu quero ter a nossa cidade, essa cidade é a minha terra, quero ter aqui como uma base, eu quero ter aqui um escritório para a gente atender vocês de perto, quero vir atender vocês. Agora, já quero vir voltar daqui mais uns dias, se nós pudermos, eu quero estar na praça aqui no calçadão de Bauru, para a gente tirar a dúvida dos consumidores. Tem muitas dúvidas, né, professor? Se tiver dúvida, nós estamos aqui para conversar com vocês. E o telefone eu já coloquei à disposição, quero te agradecer de verdade por todo esse apoio, por toda, essa hospitalidade, a gente sente em casa aqui, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Ô Jorge, ainda, você mora em Guarulhos, como é que está a violência em Guarulhos? Está muito séria ainda, a violência está difícil. Hoje é muito triste da gente saber que nós criamos os nossos filhos com medo. Eu fui criado aqui em Bauru, garoto aqui, vivia com o pé no chão, não é? Ali na Vila Independência, em frente à antiga Sambra, onde eu ia para a linha do trem, brincava na linha do trem, eu, meus irmãos, meus cachorrinhos que eu tinha. Então, assim, hoje os nossos filhos, a gente tem medo de deixar os nossos filhos fazer aquilo que nós fizemos no passado quando criança, né? Então a gente vê hoje Guarulhos também, um município com mais de 1.350.000 habitantes, muito próximo da Zona Leste, São Paulo capital, e da Zona Norte também. A violência realmente está difícil, está numa situação onde a gente precisa cobrar, sabe, do governo do Estado um posicionamento, porque ele precisa equipar a polícia, precisa apoiar mais a polícia militar, porque a polícia militar faz um trabalho muito bom. Olha, nós sabemos que tem maus policiais, sim, tem, mas tem aqueles policiais, professor, que honra a farda. Claro. É verdade. E entender, a polícia é nós, é o povo. Quando abre... Eu entrevistei a semana retrasada o Alexandre Zaquir, menino muito inteligente. Sim. Ele vai ser candidato a federal, o Zaquir também.
E foi meu aluno aqui no Prevê na época. Fora do ar, ele falou para mim, às vezes eu tenho vontade de falar no programa, Duda. Se a polícia brasileira falta competência, ele é delegado de polícias aqui. Falta. Mas por quê? Porque é feita por brasileiros, não é suíço que se candidata. Nós temos que entender que quando nós criticamos o Brasil, nós estamos nos criticando. É verdade. E ajudar, colaborar, nós que somos educadores, é uma coisa fundamental. Não é achar que nós vamos mudar o país de uma hora para outra, mas cada um cumprir o seu papel, né? Não é isso, Jorge? É isso mesmo. Cada um cumprir o seu papel, modificar um. Não é achar que vai ter uma lei, pronto, agora o Brasil vai ficar bom daqui para frente. Não é assim. A saída é só educação, não tem outra. É a inclusão, não é, professor? A educação é a inclusão. Não é? Quando você tem uma educação com qualidade, quando você tem oportunidade, o seu filho não vai ficar na rua jogado, o seu filho não vai ficar fora do mercado de trabalho. Mas não é de um dia para outro que você vai tirar a criança da rua. Não. Porque o cara que está na Fundação Casa, e nós tivemos um crime horrível ontem aqui perto, a hora que ele sai, ele não tem nem família para onde ir. Então a coisa é lenta mesmo. Nós temos que entender que os nossos juízes são brasileiros, nossos delegados são brasileiros, os nossos educadores são brasileiros, e não são suíços, não são alemão, não são inglês. Nós temos que modificar esse país lentamente, seriamente, e a saída é a educação. É a educação. Eu nunca esqueço, outro dia eu jantei com o Alckmin, na casa do Pedro Tobias, e relembrei ele de uma entrevista que ele me deu, só para você ver que o próprio governador, às vezes, as pessoas que dão informação, na época acho que era o Chalita que estava na FEBEM, né? Uhum. E o Alckmin entusiasmado, tinha fundado a FEBEM, falou, não, porque a turma me falou no ar da TV Prevê, nós vamos recuperar 90% dos reeducandos. Eu no ar falei para ele, governador, nem escola particular tem 90% de resultado. Se recuperar já é uma grande coisa, porque é uma reação em cadeia, a hora que um breca de fazer crime e vai. Eu lembrei ele disso, entendeu? Né? Falei, e às vezes as pessoas passam para os executivos situações distorcidas, né? A FEBEM, se recuperar 10%, que beleza. Nossa, é uma vitória, né? Uma vitória, né? Porque eles lidam com aquilo que tem de mais problemático na sociedade. É isso aí. E às vezes até eles fazem um trabalho bem feito, viu, Jorge? Estou até te falando isso para ouvir a tua opinião. Faz um trabalho bem feito, o moleque até adquiriu o conceito. Mas na hora que ele sai, não tem nem família para onde ir. Não sabe nem onde está o pai, não sabe nem onde está a mãe, vai para a rua. Aqui em Agudos, ontem aconteceu uma coisa terrível. E que eu culpo, eu acho que tem que ser responsabilizado o juiz que soltou esse moleque, ou a psicóloga que deu o laudo. O cara, 1 ano atrás, matou uma pessoa. Foi para a Fundação Casa, agora a FEBEM se chama Fundação Casa. Uhum. Foi para a Fundação Casa, né? Com um internamento longo. Alguém lá diminuiu, soltaram esse menino com menos de 1 ano. Em 2 dias ele saiu e matou outra pessoa. Faz 2 dias que ele está na rua. Olha o absurdo, isso é um absurdo. Não pode isso. Acho que tem que ser revista essa lei de execuções penais. E responsabilizar. E responsabilidade, lógico. O juiz a interpretação do magistrado é uma interpretação que, poxa vida, olha aí, olha a situação hoje. Não é? Uma vez eu entrevistei aqui, viu, Jorge, ainda te dando elementos para você que, se o Russomano te apoiar, eu acho que você vai mesmo, entendeu? Você vai ser deputado. É uma coisa que deve... Eu entrevistei um grande jurista aqui sobre a pena de morte. E ele virou para mim, sabe, Duda, o problema é o erro judiciário. Aí eu virei para ele, mas vezes matar um inocente. E esse juiz não matou, que soltou esse menino aí com menos de 1 ano na Fundação Casa, matou. É uma morte por outra morte. Você está entendendo? Com certeza. E o engenheiro que derruba prédio não matou? Justamente. O médico que procura o coração do lado direito tem não que matou? Ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Então eu acho que... E a pena de morte, em alguns casos, estuprou criança. Tem uns casos que a minha opinião não tem recuperação. Não sei como é que você vê. E aí eu pergunto, professor, quem vai amparar, não é, os familiares dessa vítima que sofreu
não é? Ninguém. Nas mãos desse menor. Ninguém. Ninguém. Simplesmente perdeu. Jorge, o que você quer falar para a população de Bauru, que é a tua cidade? No teu registro está lá, Jorge nasceu em Bauru. E na identidade, a gente carrega na identidade Bauru, viu? Bauruense. Gente, eu quero agradecer de verdade a todos os telespectadores aqui do Enfoque Regional. Quero de verdade agradecer a todos os bauruenses e dizer que para mim, de verdade, é um motivo de muito orgulho hoje. Estou muito feliz hoje. Muito feliz de poder estar aqui na minha terra. Muito feliz de poder estar aqui falando com um grande jornalista que está aqui, que é o nosso professor. Quero te agradecer mesmo, desejar todo sucesso a essa TV, que já é sucesso, e que continue aí, sabe, com todo esse sucesso e crescimento que a gente acredita que a cada dia é um degrau a mais, né, professor? Claro. É isso aí. E quero dizer que estou à disposição de todos os meus amigos, né? Já coloquei, se o professor me autorizar, vou colocar novamente nosso telefone, é 2408-6556, 2408-6556, essa é a extensão nossa. Se vocês precisarem falar conosco, estou à disposição dos meus amigos. O que eu puder ajudar, estou aqui, o Jorge Wilson está à disposição. Esse bauruense que com muito orgulho vos fala. Muito obrigado pelo carinho. Jorge, boa sorte, viu? Obrigado, professor. Boa sorte. Obrigado mesmo, viu? Obrigado por tudo. Bom, o episódio de Agudos ontem me revoltou. Esse menino matou há menos de um ano atrás. Está na rua. Tem 17 anos. Olha que absurdo. Que absurdo. Alguém falhou aí nessa sequência. Ou o laudo de psicólogo, ou o juiz que analisou, algum incompetente passou por isso daí. Como é que uma pessoa que matou, então ele já tinha 16 anos há um ano atrás, já está na rua com 17. É um verdadeiro absurdo, né? E isso eu acho que tem que ser visto. Todo mundo está falando do crime, mas a minha preocupação é que esse segundo crime tem pessoas importantes envolvidas nesse segundo crime. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevento. Tchau. Absurdo.